A lei de Deus ou lei de Moisés. A palavra do nosso Deus permanece eternamente. Isaías 40, versículo 8. Porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3, versículo 6. A minha palavra não tornará atrás. Isaías 45, 23. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabeleceste para sempre. Teria dito o salmista, Salmos 119, versículo 152. São essas as palavras usadas para confirmar que a lei é imutável. São textos que dão muita força aos que pregam a imutabilidade dos mandamentos divinos. Não obstante as declarações de imutabilidade vindo de personagens bíblicos e as que dizem ser do próprio Deus pelo profeta, Malaquias 3, 6, Isaías 40, 8, 45, 23, o Novo Testamento fala de mudanças. Essas mudanças são criações cristãs, mais propriamente paulinas, incompatíveis com tudo que se escreveu no chamado Velho Testamento. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Hebreus 7, versículo 12. O capítulo inteiro fala da mudança do sacerdócio levítico para o de Cristo. A lei na antiga aliança continha princípios que figuravam a nova aliança, prescrições impostas até o tempo oportuno de reforma, disse Paulo, Hebreus 9, versículo 10. Embora queiram algumas religiões negar mudança, é a própria Bíblia, Novo Testamento, que fala de reforma. Para tentar harmonizar os textos que falam de imutabilidade e mudança, tenta-se provar a existência de duas leis distintas, falando-se de lei moral ou lei de Deus e lei cerimonial ou lei de Moisés, sendo a primeira contida em 2 tábuas de pedra e a segunda em um livro. Divisão esta que, conforme a análise do texto, não existe. No livro da lei de Deus, Neemias 8:18, não consta que haja nada temporário, mas sido por conserto perpétuo. Embora tenha dito, segundo o evangelista, que nada se omitiria da lei, Jesus teria estabelecido algumas correções. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Teria sido a expressão de Jesus para fazer suas correções em alguns princípios morais da velha aliança. Mateus 5, versículos 27 e 28, 38 e 39, 43 a 46. Paulo considerou desonroso para o homem usar cabelo comprido. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Enquanto na velha aliança o nazireu, pessoa consagrada a Deus, não cortava cabelo. Número 6, versículo 5, Juízes 13, versículo 5. Para saber se um princípio da lei seria moral ou figurativo, seria necessário estudar sua natureza, não sendo suficiente alegar que seja conserto perpétuo, como fazem os sabatistas, pois as prescrições chamadas de figurativas eram também por conserto perpétuo. Levíticos 23, versículo 14, 21, 31, 41 e 24, versículos 3 e 8. Embora tenha dito, segundo o evangelista, que nada se omitiria da lei, Jesus teria estabelecido algumas correções. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Teria sido a expressão de Jesus para fazer suas correções em alguns princípios morais da velha aliança. Mateus 5, versículos 27 e 28, 38 e 39, 43 a 46. Paulo considerou desonroso para o homem usar cabelo comprido. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Enquanto na velha aliança o nazireu, pessoa consagrada a Deus, não cortava cabelo. Número 6, versículo 5, Juízes 13, versículo 5.
Para saber se um princípio da lei seria moral ou figurativo, seria necessário estudar sua natureza, não sendo suficiente alegar que seja conserto perpétuo, como fazem os sabatistas, pois as prescrições chamadas de figurativas eram também por conserto perpétuo. Levíticos 23, versículo 14, 21, 31, 41 e 24, versículos 3 e 8. Se uns textos e outros se contradizem, o que é bem comum na Bíblia, os que pretendem harmonizá-los criam maiores contradições. Vejam a seguir as considerações a respeito da divisão da lei em duas, uma de Moisés e outra de Deus. São apenas artifícios criados para defender a eternidade do sábado. Que é lei de Deus? Eis a explicação dos sabatistas. Há quem afirme erroneamente que em Cristo a lei de Deus perdeu sua existência. Alto e bom som alertamos, todavia, que a única lei que foi cancelada e por conseguinte estamos desobrigados dela é a lei de Moisés, ou lei cerimonial escrita num livro, não em pedra, e que constava de ordenanças, ofertas e holocaustos, cujo objetivo era tirar de forma provisória o pecado do povo, isto até a chegada do Messias prometido. Leia Colossenses 2,14, o único sinal folheto da Igreja Batista do Sétimo Dia. No folheto As Duas Leis da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, o assunto de duas leis está mais detalhadamente abordado, estabelecendo distinções entre supostas duas leis. Mas, na realidade, as expressões lei moral e lei cerimonial não existem na Bíblia. Tampouco encontramos a expressão lei dos 10 mandamentos ou tábuas da lei, como diz o sabatista, mas encontramos tábuas do testemunho, Êxodo 31, 18, e tábuas da aliança, Hebreus 9, versículo 4. E analisando os textos que dizem referir-se à lei de Deus, os 10 mandamentos, notamos que ali não se fala simplesmente de 10 mandamentos, mas de uma lei escrita em um livro. Vejam-se os exemplos. A lei. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Mateus 5, versículo 17. Dizem que aí se fala dos 10 mandamentos. É inegável que se refere a eles, pois nas várias vezes que Cristo disse ouviste o que foi dito aos antigos, ele citou mandamentos como não matarás, não adulterarás. Todavia mencionou o mandamento que não estão nas duas tábuas, e sim no livro. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. 4. Olho por olho, dente por dente, versículo 38. Está em Êxodo 21, versículo 24. Assim não podemos dizer que a lei aqui referida se constituía de apenas os 10 mandamentos, mas do livro da lei. Dizem ser a lei dos 10 mandamentos que Tiago se refere quando diz: qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago 2, versículo 10. Está claro que esses mandamentos fazem parte da suposta lei referida, como vemos no versículo 11, não adulterarás, não matarás. No entanto, a lei não se limita apenas àqueles 10 mandamentos das duas tábuas de pedra, porque ele citou: amarás o teu próximo como a ti mesmo, versículo 8. Isso está em Levíticos 19, versículo 18. É a lei referida, o livro, não as duas tábuas. A julgar por estes textos, na falta de qualquer referência à chamada lei dos 10 mandamentos, fica bem claro que a lei é o que está escrito num livro, sendo os 10 mandamentos das duas tábuas apenas uma parte dela. Mas se isto não é suficiente, cheguei a esta conclusão ao ler Neemias capítulo 8. Disseram a Esdra, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés,
que o Senhor tinha prescrito a Israel. Versículo 1. Esdra, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. Versículo 2. E leu no livro, e todo o povo tinha ouvido atento ao livro da lei. Versículo 3. Leram no livro da lei de Deus. Versículo 8. Dia após dia, leu Esdra o livro da lei de Deus. Versículo 18. Não podemos, ao ler esses textos, negar que o livro da lei de Moisés, versículo 1, é o livro da lei de Deus, versículo 18, muito menos que a lei de Deus é um livro e não 2 tábuas de pedra, como afirma o sabatista. Tendo toda a certeza de que a lei de Deus foi escrita em um livro e que ela é a mesma chamada lei de Moisés, resta ao cristão apenas tentar harmonizar aqueles textos citados sem procurar provar que tratam de 2 leis distintas. Quando Paulo diz que a lei foi dada por causa das transgressões, Gálatas 3,19, ele falava da mesma lei pela qual vem o conhecimento do pecado, Romanos 3, versículo 20. Citada como lei moral, as 2 leis, tábua 7. Quando disse, agora porém libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, Romanos 7, versículo 6, falava da mesma lei que contém o mandamento não cobiçarás, versículo 7. Não podemos afirmar que num versículo se diga sobre uma lei e no seguinte se refira a outra, quando se fala não de uma e outra, mas a lei, uma única. O que se entende pelas palavras de Paulo é que a lei, única lei, trouxe mandamentos como os das tábuas de pedra e os de oferecer holocaustos e ofertas de manjares. Quem é justificado pela fé está livre da lei no seu dizer, mas seria absurdo afirmar que quis ele dizer que pudesse sair matando e furtando, etc., o que justificaria que não estaria liberando o crente da prática dos sacrifícios também. A expressão as leis se refere a todos os preceitos que foram reunidos no livro chamado A Lei. Tão claro é isto que o folheto reformista As 2 Leis, após dizer não acha o prezado leitor que as leis é mais de uma lei, página 5, diz, a lei moral acha-se gravada no coração do crente. Porei as minhas leis no seu interior e as escreverei no seu coração. Jeremias 31, versículo 33, Hebreus 8, versículo 10, página 6. Fala sobre a lei moral, citando o texto que diz minhas leis, não dizem ser a moral e a cerimonial. Que incoerência! Como Josué não pôde dar ao povo um verdadeiro repouso, a promessa foi feita novamente aos cristãos. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria a respeito de outro dia. Hebreus 4, versículo 8. O que não poderia também ser outro dia de repouso em lugar do sábado, como pensam os guardadores do domingo também. Mas outra promessa de descanso. Os filhos de Israel, por causa da desobediência, não entraram. Hebreus 4, 6. Foi na terra prometida. Não puderam entrar por causa da incredulidade. Hebreus 3, 19. Seria muito tolo afirmar que Yahvé jurasse que eles não guardariam o sábado, pois não era uma promessa e sim um mandamento. Por isto, o mandamento trouxe esta informação. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado, Deuteronômio 5, versículo 15. Se tal acontecimento foi o motivo pelo qual se ordenou que guardasse o sábado, então se entende porque nunca se mencionou o sábado em relação à vida de Noé, Abraão, Isaac, Jacó, etc. A consequência não poderia existir antes da causa.
Como os cristãos consideravam que as seguras vigoraram apenas no Antigo Pacto, Paulo diz: ninguém mais os julgue por causa de sábados. Colossenses 2,16. Dizem que os sábados aqui mencionados são os dias comemorativos em que também havia sábados, repousos, conforme Levítico 23, o que não fazem ao citar Isaías 65, versículo 23. Mas aqueles dias já estão mencionados no texto como dias de festa, lua nova ou sábados, três coisas distintas. Também afirmam: o dia de repouso de Deus, o sábado, é chamado o dia do Senhor. Comparar Apocalipse 1, versículo 10 com Isaías 58, versículo 13, e Marcos 2, 28, página 2. Mas o que é dia do Senhor em Apocalipse? O termo grego Kyriakemera, no Novo Testamento Grace, em Apocalipse 1:10, em latim é traduzido para dia dominicum, que em português é dia do Senhor. A versão católica Padre Antônio Pereira de Figueiredo traduz a palavra para dia de domingo. E literalmente esse nome dado ao primeiro dia da semana é uma evolução de dias dominicum. As igrejas guardadoras do domingo, assim como os sabatistas, aplicam ao sábado baseado nesse sentido da palavra. Falam do termo usado por João como sendo o primeiro dia da semana. Quem está certo? O que era o dia do Senhor? As igrejas guardadoras do domingo, assim como os sabatistas o aplicam ao sábado, baseado nesse sentido da palavra, falam do termo usado por João como sendo o primeiro dia da semana. Quem está certo? O que era o dia do Senhor para os apóstolos? Ao referirem-se ao sábado, os apóstolos o chamavam pelo seu nome costumeiro, Sabaton, forma grega do hebraico Shabat, que foi latinizada para Sabatum e evoluiu para o português como sábado. Mateus 12, versículo 10, 24, versículo 20, 28, versículo 1, Marcos 2, versículo 27, 3, versículo 4, Lucas 4, versículo 16, 6, versículos 2, 5, 7 e 9, 14, versículo 1, 23, versículo 56, João 7, versículo 23, Atos 17, versículo 2 e Colossenses 2, versículo 16 e mais. Ao falar do primeiro dia da semana, tratavam-no como tal, não lhe dando nenhum título. Mateus 28, versículo 1, Marcos 16, versículo 1, Lucas 24, versículo 1, João 20, versículo 1. O título diz Dominicum, segundo informações históricas, foi dado por decreto imperial ao primeiro dia da semana, anteriormente dia solis, dia do sol, quando o imperador romano se tornou cristão e a igreja criou um sincretismo de princípios judeus e romanos. Os apóstolos jamais chamaram qualquer dia da semana de dia do Senhor, mas essa palavra lhes era muito familiar com outro sentido. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Joel 1, versículo 15. Grande é o dia do Senhor e muito terrível. Joel 2, versículo 11. Ai de vós que desejais o dia do Senhor, dia de trevas e não de luz. Amós 5, versículo 18. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Obadias 15. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Malaquias 4, versículo 1. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Atos 2, versículo 20. O dia do Senhor vem como ladrão de noite. 1 Tessalonicenses
capítulo 5, versículo 2. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 10. É bem mais lógico deduzir que João estava se referindo ao que sempre chamavam de dia do Senhor, o dia do julgamento divino desse mundo. Em espírito, isto é, em visão, João teria presenciado o julgamento divino desse mundo, conforme vemos em todo o Apocalipse. Por isso ele disse: achei-me em espírito no dia do Senhor. Apocalipse 1, versículo 10. Significa, em minha visão, eu me encontrei naquele dia, quando Deus irá julgar e condenar os maus e dar recompensa aos justos, pois é o dia do juízo divino, que eles chamaram sempre de dia do Senhor, conforme as passagens acima. O sábado na nova terra. Na nova terra, o sábado será guardado por todos os habitantes como grande dia comemorativo do Altíssimo, pois assim diz o Senhor: de sábado em sábado toda a carne virá prostrar-se diante de mim. Isaías 66, versículos 22 a 23. Qual dia da semana guarda e por quê? Página 8. O texto citado diz de uma lua nova a outra e de um sábado a outro. Isaías 66, versículo 23. Curioso é que aqui lua nova e sábado são princípios morais para serem guardados na nova terra, mas em Colossenses 2,16 são princípios cerimoniais sem mais validade. Aqui aceitam que é o sétimo dia, lá dizem ser outros dias. Se o texto de Isaías justifica a guarda do sábado, também aprova a guarda da lua nova, o que os sabatistas não guardam. Não entendem que na Jerusalém de Isaías haveria morte, pecado e maldição. Isaías 65, 20, o que não deveria haver na nova terra do Apocalipse. As profecias de Isaías foram feitas durante o cativeiro de Babilônia. Eram promessas de restauração de Jerusalém após a queda de Babilônia, não a mesma do Apocalipse, que contém o pensamento cristão. Se as palavras de Isaías se tivessem cumprido, os judeus teriam estabelecido seu esperado reino eterno logo após a derrocada do Império Babilônico. Mas, como vimos, foram apenas fantasias judaicas, como a Nova Jerusalém do Apocalipse é fantasia cristã. Como ficou suficientemente claro na análise do capítulo 8 de Neemias, não há como afirmar a existência das chamadas duas leis, uma mutável e outra imutável. E se formos enquadrar a guarda do sábado em uma dessas duas partes da lei, não há como não ser na parte transitória, a que teria ficado esclarecido pela palavra de Paulo aos Colossenses. Colossenses 2,16. As contradições só ficam ainda maiores quando se tenta dividir a lei em duas. O que se pode concluir de tudo isso é que tudo que estava no livro da lei mosaica era mesmo para ser eternamente observado pelos hebreus. Mas essa abolição da lei foi criação de Paulo, e agora os cristãos vivem enfrentando essa dificuldade para não admitir que o cristianismo não tem qualquer apoio no chamado Velho Testamento.